Quantos têm fome da palavra de Deus? Diga amém. Aleluia. Nós temos caminhado nesses dias, irmãos, sobre o conceito e as aplicações da nova aliança em nossas vidas. Quando já tem acompanhado aí há umas 5 semanas, nós temos falado sobre isso, não é verdade? Falamos a respeito dos paralelos entre a velha e a nova aliança, falamos das promessas da nova aliança, falamos da aliança de sangue, que foi a aliança que Jesus fez conosco, que é a nova aliança. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a glória da nova aliança. Vira para esse irmão do seu lado e fala: a glória da nova aliança. Fala para o outro, fala: se você sabia que existe uma glória na nova aliança? Bom, agora sobre essa glória, que nós vamos, acredito que aprender um pouco mais, compreender um pouco mais nessa manhã. A palavra do Senhor diz, o irmão ou a irmã da projeção puder acompanhar comigo, eu vou mencionar alguns textos. Vai dar para projetar a Bíblia? Dá? Então quando eu mencionar, você pode projetar. Nem todos os textos eu vou ler, alguns eu vou só mencionar. Mas um texto conhecido, que é Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Claro que isso está se referindo à natureza humana, que por causa do pecado perdeu a glória de Deus. Diz também, no Novo Testamento, lá em Coríntios capítulo 3, sobre uma glória da velha aliança. A velha aliança, irmãos, ela tinha uma glória, ainda que a glória era desvanecente. A Bíblia diz que a glória era contemplada na face de Moisés, ainda que ela era desvanecente. Então ele colocava um véu no seu rosto, para que as pessoas não atentassem no que se desvanecia. E aí Paulo explica, o que está se desvanecendo ali é a glória. Existe uma glória da velha aliança. Então não tem glória abrir o mar vermelho, ver o maná caindo do céu. Não tem glória ver o monte Sinai fumegante. Não tem glória ver água saindo da rocha. Tem glória ou não tem glória? Tem glória. Mas essa glória, ela era vista no rosto, na face de Moisés, como uma glória que se desvanecia. Mas a glória da nova aliança, a glória dos filhos de Deus, é uma glória chamada de sobreexcelente glória. Então eu queria que você acompanhasse comigo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você não tem, pode acompanhar com o irmão ou acompanhar na projeção. Vamos ler o versículo 7, 8 e o 10 e 11. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Diga assim: muito maior glória. Muito mais glória o que é permanente. Hoje, irmãos, dentro da nova aliança, a glória tem sido restaurada nos filhos de Deus. A glória que foi perdida por causa do pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Hoje, para os filhos de Deus, que são aqueles que creem em Jesus Cristo, essa glória tem sido restaurada, restabelecida. A questão é que poucos entre nós, poucos irmãos, têm clareza sobre esta glória que está ministrada a nós, que foi ministrada a nós. Ainda, essa palavra, ela ainda é muito subjetiva na cabeça da maior parte dos irmãos. O que vem à sua mente, o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra glória? Quando você fala glória,
Então, para muitos, para a maioria, na verdade, glória é algo ali, né, é uma palavra bonita, mas que tem um significado muito, muito subjetivo. Então, a glória fala daquilo que é esplendoroso, majestoso, daquilo que tem luz, daquilo que é belo, mas pouco prático, pouco vivido, pouco, na verdade, afeta a minha vida. Quantos estão me entendendo? Esse, na verdade, é o conceito na mente de muitos, ou da maioria. A glória é algo poderoso, grandioso, glorioso, mas não sei o quanto que isso pode afetar a minha vida. E é isso que eu quero trazer como entendimento para os irmãos. Eu creio que a glória de Deus irá afetar muito mais a sua vida do que você pode pensar. A glória de Deus pode e vai afetar a sua vida na prática, não somente nesse conceito subjetivo. Agora, para nós então caminharmos aqui a respeito dessa glória, é importante nós começarmos entendendo o significado da palavra glória. A palavra glória no hebraico, o hebraico é o que o Velho Testamento foi escrito, é a língua original do Velho Testamento. A palavra no hebraico para glória é kabod. Já no Novo Testamento, a palavra que foi traduzida por glória no português é doxa. Pastor, aonde você vê essas coisas? Você é tão inteligente, você estuda hebraico, grego. Não, irmãos, tem uma ferramenta que nos ajuda muito. Alguém aqui faz uso de Bíblia eletrônica? Eu sei que para muitos que enxergam bem, você vai conseguir ver. Alguém faz uso de Bíblia no celular? De todos vocês que fazem uso de Bíblia no celular, alguém conhece a ferramenta Strongs? Alguém conhece? Levanta a mão. Alguém usa? Tem alguém aqui que tem um celular que tem uma ferramenta que chama Strongs? Bom, não sei se você consegue ver aqui. O Strongs é isso aqui, ó. Quando você clica na palavra, alguém conseguiu enxergar? Você clica na palavra, ele abre uma janela com a palavra no original. Aí essa palavra no original, ela traz os seus significados. E é interessante, porque isso, se você tem condição, compra, né? Talvez você vai pagar ali 20, 30 reais numa Bíblia. Eu acho que tem uma disponível até que era grátis, não sei o nome dela. Mas você pode pesquisar no Apple Store, como é que eu chamo lá? No Play Store. Você pode pesquisar lá, Bíblia com Strongs. Essa palavra Strongs é o sobrenome de um homem chamado Lexo Strongs, que é ele que teve esse trabalho de ir palavra por palavra no original e colocar como uma Bíblia de estudo para nós. Isso é muito bom. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou estudioso da Bíblia. Deveria ser. Brincadeira. Você não é um estudioso da Bíblia? Tá bom, nós pastores realmente precisamos saber um pouquinho mais para poder ensinar o rebanho. Mas preste atenção, isso vai ser tão bom para você no que diz respeito à revelação de Deus, porque o que eu vou falar aqui hoje tem a ver com, e foi lendo isso, que isso nos deu tanta luz a respeito da glória de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra glória no grego, que é doxa, ela traz a seguinte definição. No Novo Testamento, é assim que o Strong's define. No Novo Testamento, é sempre opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória. Grave isso. Esse é o ponto 1 da definição. Até no português, nossas palavras têm mais de um significado. Você já viu isso? Ela tem mais de uma aplicação. Você tem uma palavra que você aplica ela, dependendo do contexto, ela significa uma coisa, dependendo do contexto, significa outra. No grego também é assim. Então, dependendo do contexto, significa uma coisa, dependendo do contexto, significa outra. Tem 3 significados para a palavra doxa. O primeiro é esse que eu li. Segundo, esplendor, brilho, magnificência. Terceiro, excelência, preeminência, dignidade, majestade. Bom, é bem provável que quando você ouve a palavra glória, ou pelo menos quando você ouvia, o ponto 2 e o ponto 3 vinha no seu coração, na sua mente, sim ou não?
excelência, dignidade, majestade, brilho, luz, esplendor. Agora, o que nos abençoou aqui, que me abençoou muito, eu creio que vai te abençoar, é que esse é só o significado secundário e terciário da palavra. O significado primário da palavra é opinião sobre alguém. E no Novo Testamento é sempre opinião positiva sobre alguém. Acho que alguns já estão entendendo. O que é a glória de Deus, meus irmãos? É a opinião positiva de Deus sobre nós. Então, ter a glória de Deus. O que significa ter a glória de Deus? Se você tem a cabeça ali ainda mais do Velho Testamento, como eu, muitas vezes, a glória de Deus estava relacionada a Shekinah. Quando eu queria a glória de Deus na reunião, quando eu queria a glória de Deus na minha vida, eu imaginava uma nuvem descendo do céu e eu ficando ali embriagado do Espírito. Essa é a glória de Deus. É errado isso? Não é. Não é errado. Só que esse só não é o significado original quando o apóstolo Paulo, quando Jesus fala na sua palavra. Quando Jesus diz, quando os apóstolos dizem sobre glória, glória, quando eles estavam escrevendo essa palavra, eles estavam pensando na perspectiva que Deus tem ao meu e ao seu favor. Qual é a perspectiva? Qual é a opinião que Deus tem sobre mim? Isso é glória. Doxa. Vamos acostumar com essa palavra. Fala doxa para o seu irmão aí. Você fala até grego nesses cultos aqui, tá vendo? Você vem no culto da videira, você aprende até a falar grego. Doxa. Doxa é a palavra original para glória. Bom, irmãos, então quando nós lemos que o Senhor nos concede glória, isso começa a fazer mais sentido. Projeta para nós João capítulo 17, versículo 22. João capítulo 17, versículo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou lendo enquanto isso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Isso aqui está em João capítulo 17. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Sabe o que é João 17? É a oração de Jesus ao Pai, chamada de oração sacerdotal. Jesus está orando e ele fala para o Pai: eu tenho dado para eles a glória que o Senhor me deu. Opa, agora vamos encaixar aqui o entendimento que hoje você tem da doxa. O que seria isso? Eu lhes tenho transmitido o que, meus irmãos? A opinião positiva que o Senhor tem ao meu respeito para eles. Opa, a maneira que Deus pensa de Jesus é a maneira que Deus pensa de nós. Isso é revelação. É por isso que é bom nós estudarmos a palavra de Deus. O Senhor transmitiu a perspectiva. Então Jesus falando: eu transmiti para eles a perspectiva que o Senhor tem sobre mim, para que eles sejam um como nós somos. Nós falamos há 2 domingos atrás sobre a nova aliança, aliança de sangue, que não tem a ver conosco. Por que a opinião positiva de Deus ao nosso respeito, ela é tão boa, é tão positiva? Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com nós, não tem a ver conosco, tem a ver com o que Jesus fez. Então a perspectiva é sempre positiva. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, eu estou lendo aqui alguns textos para nos servir de base nessa mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 5, perdão. 5, verso 1. Romanos 5, 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tem paz com o Senhor aqui? Você tem paz porque você foi justificado. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos
na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória. Agora, o que é esperança da glória, irmãos? Baseado nessa definição que eu estou dando para os irmãos, de glória como doxa, opinião positiva de Deus sobre nós. Em outras palavras, ele está afirmando, que nós temos uma forte expectativa, uma confiança, uma esperança na boa opinião de Deus ao nosso respeito. Traz isso para a prática. Todos os dias quando você acorda, ao acordar, é isso que Paulo está falando. Todas as vezes que você acordar, pode ter circunstâncias ruins ao seu redor. Podem ter notícias ruins ao seu redor. As circunstâncias podem não estar boas. Mas ao acordar, antes de contemplar as más notícias que você recebe no WhatsApp e na Gaúcha e também na RBS, antes de contemplar as más notícias, experimenta contemplar a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A opinião positiva que Deus tem sobre você. Experimenta colocar um cântico como esse que temos cantado aqui, que fala sobre aquilo que o Senhor pensa e faz ao seu respeito. Experimenta ler aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Isso é você contemplar a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus tem a ver com contemplar a boa expectativa de Deus. Então você pode ter, sim, uma forte expectativa. É isso que nós estamos traduzindo aqui, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Opa, peraí, meu casamento parece que não está muito bom. Meu filho, eu com problema com meu filho, problema na escola, problema, más companhias, más amizades. Não está legal, mas tem um lugar que você pode se fortalecer, filho. Sabe aonde você pode se fortalecer? Na esperança da glória. Você pode, e aí eu estou parafraseando aqui, sabe aonde você pode se fortalecer? Na boa expectativa da opinião positiva de Deus sobre você. Deus tem sempre opinião positiva sobre nós. Deus tem sempre uma opinião boa ao nosso respeito. Você pode sim ter uma forte expectativa desta opinião positiva de Deus ao seu respeito. Agora, normalmente, nós atribuímos a Deus e ao nosso relacionamento com Deus o que nós vivemos no nosso relacionamento uns com os outros. Você já percebeu que, normalmente, quando nós falhamos uns com os outros, ou quando nós falhamos com alguém, a opinião dele sobre nós muda? Muda ou não muda? Muda. Então é o seguinte, o John tem uma opinião ao meu respeito. Ele me conheceu e ele tem uma boa opinião ao meu respeito. Ele tem uma opinião de alguém sério, de alguém de caráter, de alguém com boa índole. Ele tem uma boa opinião ao meu respeito. Se alguém perguntar para o John, fala aí a respeito do Guilherme, ele vai dar boas indicações. Ele tem uma boa opinião ao meu respeito. Até que eu fale com ele. É assim ou não é? Aí tem um dia que eu estou apertado, eu falo, John, estou precisando de um socorro. Eu sei que você tem esses 100 mil guardados na poupança, eu preciso só de 50. Me empresta esse dinheiro, porque tem um dinheiro para receber aí, mês que vem, ou vamos parcelar aí e eu vou te pagar. Passa 10 anos, nada. E aí ele vê, não é porque eu não tenho, eu até estou prosperando, mas eu esqueci dele. Eu deixei ele. Eu fui mau caráter. Quando alguém pergunta para o John, o que você me diz do Guilherme? Ele, sei. Vai fazer negócio com ele? Ele não tem uma boa opinião ao meu respeito. Quantos estão me entendendo? Então, quando nós falhamos, a nossa opinião, ou a opinião dos demais ao nosso respeito muda. A nossa opinião, ela é alterada de acordo com os nossos erros e acertos. O contrário também é verdadeiro. Você pode, às vezes, ficar um pouco desconfiado da pessoa. Mas você começa a andar com ela
e ela manifesta, mostra para você ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa correta. Aí a sua opinião a respeito da pessoa cresce. É assim ou não é? Cresce a sua opinião. Você fala, essa pessoa cresceu no meu conceito. A sua opinião a respeito dele agora melhorou. Você não tinha uma boa opinião, mas agora você tem. Qual que é o problema, irmãos? É que nós atribuímos isso que nós temos no nosso relacionamento humano para o nosso relacionamento com Deus. Mas preste atenção, com Deus é diferente. No seu relacionamento com Deus é diferente. Mesmo que você falhe, preste atenção, mesmo quando você falha, isto não altera a sua posição. E Deus não lida comigo e com você com base em nossas condutas. Deus lida conosco com base em nossa posição. Quer que eu repita isso? Deus não lida com você com base no seu comportamento. Deus lida com você com base em sua posição. Se Ele te fez filho, ainda que Ele te discipline, você nunca vai deixar de ser filho. Ele pode te disciplinar, mas você não vai perder a posição de filho. Uma coisa é a posição, outra coisa é o seu estado momentâneo. Uma coisa é aonde você está, outra coisa é como você tem procedido, é como você tem agido. Então essas duas coisas são diferentes. Interessante, lá em Efésios capítulo 1, projeta lá o versículo 6 para nós. A boa opinião de Deus, ela está totalmente relacionada à graça de Deus. É porque Ele decidiu ser gracioso, nós fomos agraciados. É porque Ele decidiu ser amoroso, nossa parte simplesmente é ser amado. Foi Ele que decidiu, partiu dele, não foi uma busca nossa por uma aceitação. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz assim: para o louvor da glória da sua graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Opa! Sabe que essa palavra, eu estou bom pro original hoje, Dica, eu sou do grego hoje. Essa palavra gratuitamente, o qual Ele nos concede gratuitamente, no original ela é uma palavra só. No português foi traduzida como dar gratuitamente, conceder gratuitamente. Ela é uma palavra no grego, ela é charito. Essa palavra charito só é usada 2 vezes na Bíblia, 2 vezes no Novo Testamento. Uma aqui, nesse texto que nós lemos, concede gratuitamente. O outro lugar é lá em Lucas capítulo 1, não precisa abrir, só vou mencionar, quando o anjo aparece para Maria e fala, alegra-te. Lembra lá dessa história? O anjo aparece para Maria, vai anunciar a gravidez, e ele diz, alegra-te, muito favorecida. Lucas capítulo 1, versículo 28. Essa palavra, muito favorecida, também é charito. O que eu quero dizer com isso? A glória de Deus e a opinião positiva de Deus ao nosso respeito tem a ver com a sua graça. O que Ele nos concedeu gratuitamente, o que Ele nos abençoou e foi para nós favorável. Deus foi e é favorável ao seu respeito. Se existe um tribunal eterno e espiritual, e eu creio que existe, pode ter certeza, meu irmão, esse tribunal está favorável ao seu respeito. Você pode dizer amém? Amém. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Se você já teve a infelicidade de ter que estar num tribunal humano aqui, como réu, ou como quando você entra na justiça, alguém que está, o autor, né? O autor da ação, do processo. Então, eu falo infelicidade porque ninguém de nós, queremos ficar participando de processos. Agora, se você já participou, você vai saber com mais clareza o que eu estou te falando. É muito bom quando o juiz dá uma sentença favorável a você, é ou não é? Você é o réu. Aí ele te absolve, ele te dá uma sentença favorável. Aquele dia você dorme como você nunca dormiu antes. Ou você está entrando no processo, você foi injustiçado, você precisa daquele recurso. Aí o juiz bate a sentença em seu favor. Isso não é bom? Sim ou não?
Hoje estou falando que o juiz bateu a sentença ao seu favor. Ele é favorável para você. O Senhor, o reto juiz, Ele foi favorável a nós. Mas compreender a diferença de posição e estado é importante. Eu mencionei aqui, é importante. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso estado, ele muda todos os dias. O nosso estado, ele tem a ver com como nós estamos hoje. A nossa posição tem a ver aonde nós vivemos. Mas o nosso estado tem a ver com aquilo que nós estamos praticando. Então, o nosso estado, ele é flutuante, ele oscila, ele é inconstante. Já a nossa posição diante de Deus, ela é permanente. A minha e a sua posição diante de Deus é permanente. Uma vez que você foi colocado em Cristo, nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades, ninguém te tira dali. Nada pode tirar dali. E o melhor, Deus se relaciona com você ali. Pastor, e o meu estado? O meu estado muda. Então, como que o nosso estado muda? Será que sou só eu que um dia estou mais deprimido, outro estou mais feliz? Um dia estou mais nervoso, outro dia estou mais alegre? Você é assim também? Você passa por momentos onde o seu estado emocional, o seu estado temperamental oscila? Sim ou não? Sim. Às vezes, quando oscila, é que você peca. Acordei, não acordei muito bem, já peguei o carro, primeira fechada no trânsito, já lasquei o dedo lá pro irmão, e não sei o que, me xinguei. Sabe qual que é o problema? Ouça-me. O seu estado está oscilando. Aí você vacilou, pecou com grosseria, brutalidade, violência, pecou com toda sorte de pecado aí. Você pecou porque o seu estado ele oscila. O grande problema é que agora, depois de ter brigado no trânsito, como você se relaciona com Deus? A maioria, por causa da acusação, se relaciona com Deus com base agora no seu estado momentâneo. E aí, com base nesse estado, naquele dia que você brigou no trânsito, brigou com a mulher, chutou o cachorro, perdeu o dinheiro, como é que você se relaciona com Deus? Você chega para Deus e fala: como é que eu vou servir a Deus? Você manda mensagem: pastor, vou entregar minha célula. Como que eu posso liderar? Como é que eu vou servir? Como é que eu vou liderar? Quem sou eu? Olha o meu jeito. Os caras ímpios do mundo é mais prudente do que eu, é mais inteligente do que eu, é mais sensato do que eu, é mais coerente do que eu, é mais equilibrado do que eu. Olha o meu jeito. Eu não posso servir a Deus. Porque você está se avaliando com base no seu estado. Não se avalie com base no seu estado. Avalie-se na posição que você está. Conhecer a diferença da posição e do estado é muito importante para nós. Então sempre se avalie com base na sua posição. E nunca com base em seu estado momentâneo. Então, preste atenção, nunca avalie a sua posição com base no seu estado. Mas faça o contrário, julgue o seu estado com base na sua posição. Opa, o contrário faz toda a diferença. O problema é que na cabeça da maioria dos irmãos, eles questionam a posição por causa do estado que eles estão passando. É assim ou não é? Mas o Senhor nos chamou para fazer o inverso. Para julgar o meu estado momentâneo de acordo com a minha posição. Então, espera aí. Eu posso ser um bom marido? Ou um marido melhor? Eu tenho percebido que tem coisas que minha esposa gosta que eu não tenho feito. E eu tenho percebido que eu tenho feito coisas que ela não gosta. Isso é estado. Isso é meu comportamento. Isso é minha prática. Então, o que eu faço? Eu vou julgar. Eu vou julgar o meu comportamento. Eu vou julgar o meu estado com base na minha posição. Como filho, como herdeiro de Deus, como príncipe de Deus, eu acho que eu não estou agindo conforme essa posição. Entende a diferença?
E não assim, marido do jeito que eu estou sendo, eu devo ter algum problema com Deus. Deus não deve estar feliz comigo. Olha o jeito que eu trato minha esposa. Deus não está contente comigo. Olha o jeito que eu trato meus filhos. Deus não está contente comigo. Olha o jeito que eu trato com o dinheiro. Você avalia sua posição com base no seu estado. Mas o que Deus nos chamou para fazer é exatamente o oposto. É julgar o nosso estado com base na nossa posição. Quantos estão me entendendo? Então a minha pergunta para você nessa manhã, você pode repetir ela lá na sua célula. Quem te colocou na posição que você está? Essa é a pergunta. Essa pergunta nos faz refletir. Quem te colocou na posição que hoje você se encontra? Ouça-me. Se foi você que se colocou nessa posição, você vai estar com sérios problemas, filho. Porque aí tudo vai depender da sua fidelidade. Tudo vai depender do quanto você está fazendo ou não fazendo de acordo. Agora, se quem te colocou nessa posição foi o Senhor Jesus, então Ele é poderoso para te sustentar nela, independente do que você faça. Diga amém. Quem te colocou em Cristo acima dos principados e potestades? Foi você? Você que entrou nessa posição? Ou você foi colocado por Ele nessa posição? Se você foi colocado por Jesus nesta posição, Ele vai manter esta posição, independente do seu estado momentâneo. Amém, irmãos? É importante nós compreendermos isso. Então, isso é assim porque a nossa posição foi conquistada por Cristo. Agora, permaneça sempre na posição. Permaneça sempre. Nós falamos aqui, há alguns domingos atrás, é espantosa a afirmação de Deus lá em Jeremias, capítulo 31, e que o autor de Hebreus cita de novo, Hebreus capítulo 8. Se você meditar só nesse versículo, você vai ver o tanto que é espantoso. Das suas iniquidades jamais me lembrarei. Isso é chocante. A sua mulher lembra os seus pecados. Seu marido lembra os seus pecados. Seu pai e sua mãe, jovem, eles sempre lembram o seu pecado. Você às vezes fica lembrando do seu pecado. Mas por incrível que pareça, aquele que na verdade tem poder de julgar o pecado, não lembra do seu pecado. Das suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, preste atenção. Não quer dizer que não tem pecado. Não quer dizer que não haja pecado em você. Nós não pregamos que não existe mais pecado. A questão é, ainda que exista pecado na sua vida, e certamente existe, Deus não vê mais. Ele decidiu não ver. Ele decidiu não se lembrar mais. Não é fascinante isso? Eu fico assombrado. Eu fico admirado com a nova aliança. Porque a nova aliança, irmãos, ela não é natural, não é normal. Ela choca. Ela é contra os nossos conceitos naturais. Eu costumo dizer essa frase: o conceito nosso normal do ser humano, e em todas as religiões é assim, Deus abençoa o bonzinho. É assim. Olha, para quem que o Papai Noel traz presente? É para a criancinha que se comportou bem naquele ano, é ou não é? Ontem eu estava ouvindo a rádio, e aí a Gaúcha estava lá, não sei que alguém acompanha a rádio, eu só ouço rádio no carro, mas eu ouço. E aí eles estavam lá em Gramado. Alguém viu? Alguém ouviu? A Rádio Gaúcha montou ali um estúdio móvel ali em Gramado. E aí eu estou lá ouvindo a rádio. E aí entrevistas, pessoas passando e tal. Aí entrevistou a pessoa que estava com uma filhinha. Aí tá, e como é que tá, né, o ambiente da Páscoa e não sei o que e tal. Aí chamou a menininha e falou assim: e aí, você já comeu chocolate de Páscoa? Chocolate de Páscoa esse ano? Ela falou: não, eu já comi, mas esse ano ainda não. Aí ela fala: e aí, mãe? Então, esse ano ainda não, mas vai comprar um ovinho? Aí a mãe fala: se ela se comportar direitinho, eu vou. Mas esse é o conceito normal, é ou não é? O conceito normal é, nós damos porque a pessoa comportou direitinho.
O conceito religioso, se você for no budismo, no islamismo, no judaísmo, é assim também. Se atentamente ouvires a minha voz e tiveres cuidado de guardar tudo que eu os tenho ordenado, então eu te abençoarei. O judaísmo é assim. O islamismo é assim. As religiões são assim. Você é bonzinho, você é certinho, Deus te abençoa. Mas olha tanto que a graça quebra os paradigmas. Não tem a ver então em ser bonzinho ou ser malzinho. Deus me abençoou, aleluia. Não tem a ver com o que eu faço. Não tem a ver com o que eu faço. Opa, mas nós fomos chamados para permanecer na posição. Então, alguns acreditam que as suas muitas quedas, suas muitas falhas, podem fazer com que a sua posição mude diante de Deus. Mas eu estou aqui hoje como um profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança. Se você entrou aqui com esse pensamento, com esse conceito de que as suas falhas podem mudar o conceito de Deus ao seu favor, eu estou aqui para dizer que isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Deus não muda a boa opinião que Ele tem ao seu respeito por causa das suas falhas. Ainda que você as tenha. Ainda que você as tenha. O Senhor não muda. O Pai pode sim te disciplinar. Mas isso não vai mudar a sua posição de filho. É importante. E agora nós compreendemos um pouco a questão da disciplina. Porque nós precisamos reconhecer a disciplina de Deus. E disciplina está totalmente relacionado com o amor de Deus por nós. Sabe que a disciplina, ela é diretamente, para quem já estudou matemática, lembra? Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então eu vou aqui falar para você, a disciplina de Deus, ela é diretamente proporcional ao amor de Deus. O tanto que Ele ama é o tanto que Ele disciplina. É por isso que você disciplina os seus filhos, mas não disciplina o filho do vizinho. Porque também você não os ama do jeito que ama os seus filhos. Quando você está me entendendo? O pai disciplina o filho que ama. Então, a pergunta quando a igreja ouve essa mensagem é: pastor, mas Deus pode disciplinar? Você está falando assim, parece tão fácil. Não, parece não, é. Mas e agora eu vou viver de qualquer jeito? Não vive não, filho, senão o Senhor vai te disciplinar. Aí ele acha que isso aqui é decair da graça, decair da nova aliança. Mas não é. Então a disciplina de Deus pode ser aplicada, sim ou não? Sim. A sua posição não muda. O Senhor está te vendo como justo, Ele está te vendo como santo, Ele está te vendo como uma nova criatura que tem a natureza divina, mas não significa que Ele não vai te corrigir. Não significa que Ele não vai discipliná-lo para o seu bem. Mas isso não muda a posição. Eu tenho praticado, às vezes a gente fica nervoso. Quando a gente fica nervoso é a hora que a gente peca com os nossos filhos. Você que tem filho pequeno que precisa ser disciplinado, eu disciplino as minhas filhas. E na maioria das vezes eu as disciplino falando palavras de afirmação para elas. Eu busco fazer um pouco o que Deus faz conosco. Então é cada varada, cada chinelada, um beijo e falando: você é tão amada. É uma chinelada, é uma varada, uma cintada, uma tijolada. Oh, tijolada não. Nada de abuso, amém, irmãos? Mas esse é o jeito correto, é o jeito que Deus faz conosco. Todas as vezes que eu disciplino minhas filhas, depois eu falo para elas: vem cá, dá um abraço, dá um beijo no papai. E elas vêm chorando e dá um beijo. Porque elas não vão crescer com aquela mensagem de: meu pai me espancava. Elas vão crescer com a mensagem: nossa, meu pai me amava tanto que ele parava o que ele estava fazendo até para me bater. É assim ou não é? A palavra do Senhor diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Agora eu estou falando de criança, mas e nós que somos as crianças do reino de Deus? Vai ter hora que o Senhor vai ter que bater? Vai! Para disciplina. Mas isso é bênção. Se Ele faz, é porque Ele te ama. E Ele está vendo um caminho que Ele não quer que você ande por ele. E quando Ele te bate, Ele vem e fala: vem cá, me dá um abraço, me dá um beijo, eu te amo. É assim que o Senhor faz conosco. Ele não nos disciplina e fala: miserável, fica por aí agora, vai pensar na vida. Eu fiz tanto por você, você é um ingrato. Essa é a disciplina de alguns pais aí no mundo.
E às vezes eles acham que Deus faz isso conosco, mas Deus não faz assim conosco. Queria convidar a equipe de louvor para subir. A extensão, né, irmãos, dessa correção, ela é medida pelo amor de Deus. Agora, eu quero convidar nós como igreja. Tem um último ponto que eu gostaria de falar a respeito da glória da nova aliança. Nós vamos encerrar ministrando junto com os irmãos aqui nos instrumentos. Ouça-me. Se glória, é muito importante você não perder agora. Se a glória, o que é glória no Novo Testamento, irmãos? Opinião positiva a respeito de alguém. A doxa. Se a glória, então, significa uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra, então significa que dar glória a Deus significa ter uma opinião positiva a respeito de Deus. Sempre que nós somos atacados com mentiras do diabo, ouça-me, irmãos, sempre que nós somos atacados com mentiras do diabo, o diabo sempre vai nos acusar. Em Apocalipse, a palavra do Senhor diz: e foi preso o acusador dos nossos irmãos, aquele que nos acusa de dia e de noite. Sabe qual que é o principal trabalho do diabo? É te acusar. Ele acusa você para você mesmo. Ele acusa sua mulher para você e você para sua mulher. Ele acusa você para seus filhos e seus filhos para você. Ele acusa o seu pastor para você e você para o seu pastor. Esse é o principal trabalho do diabo. O principal trabalho do diabo é sempre produzir acusação. Sabe aquele sentimento de eu não tenho feito o suficiente? Aquela sensação de eu não tenho feito o suficiente. Ele não deve estar tendo uma boa opinião ao meu respeito. O diabo fala isso para você sobre mim, que sou seu pastor. O pastor não deve estar tendo uma boa opinião ao meu respeito, porque ele te acusa. Mas ele fala para mim sobre você também. Ele diz: eu não estou sendo um bom pastor para essa ovelha, eu preciso fazer mais. Agora traz isso para todos os relacionamentos da sua vida. Isso fica pesado. É assim que muitos cônjuges estão relacionando, com sensação de débito o tempo todo, porque o diabo está acusando você para sua mulher e acusando a sua mulher para você, falando que você não é um bom marido, que você não é uma boa esposa, que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe. E você cresce com aquilo. É pesado. É pesado. Quem faz isso? Tem irmãos que se juntam ao diabo para acusar os irmãos. Mas esse é o principal papel de Satanás. A Bíblia chama ele de o acusador dos irmãos. Agora preste atenção. O alvo final dele é acusar Deus para você. O alvo final não é acusar o seu cônjuge ou o seu filho. O alvo final é acusar Deus para você. E aí você conclui. Não é você que está concluindo. É o diabo que está lançando os dardos inflamados na sua mente. Mas aí você acha que está concluindo. Deus não é bom comigo. Isso tudo que está acontecendo, onde que está Deus? O diabo acusou Jó, ou melhor, Deus para Jó. E ele faz isso comigo, com você, o tempo todo. O tempo todo ele está falando para você: se Deus fosse bom, não estaria acontecendo isso. O tempo todo ele está falando: se Deus não fosse severo, isso não teria acontecido. Você já parou para pensar o tanto de coisa ruim, trágica é atribuído a Deus? Você já parou para pensar? As coisas boas não são atribuídas a Deus, mas as coisas ruins são atribuídas a Deus. Se aquele avião da Chapecoense, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2, se aquele avião da Chapecoense tivesse sido tudo bem naquele voo, e a Chapecoense, como um time pequeno, florescendo, crescendo, tivesse ido para a Colômbia e vencido a Copa Sul-Americana, aquele time não ia chegar na mídia e reunir e falar: nós queremos fazer
comunicado hoje esse título, é glória a Deus. Foi Jesus que nos deu esse campeonato. Eles não iam fazer isso, mas como o avião caiu, se levantou muita gente para falar: Deus quis assim, né? Não sei quantos acompanharam das crianças. Isso saiu na mídia, mas a mídia não divulga muito isso. Mas acho que na internet, se eu não me engano, apareceu algo assim. Um dos filhos de um dos jogadores, criancinha ainda, consternado com a tragédia, ouviu da avó dele: meu filho, é assim mesmo. Deus quis levar o papai. Deus quis assim. No outro dia entraram no quarto do menino, Adriano, e o quarto dele todo estava escrito: eu odeio Deus. Eu odeio Deus. Eu odeio Deus. Eu odeio Deus. O que aquele menino está fazendo? Aí tem alguns que entram e falam: que é isso? Que blasfêmia, menino. Tem que dar uma chinelada desse menino fazendo um negócio desse. Ele só está sendo sincero. Ele é criança. Mas é isso que os adultos pensam também. Às vezes não tem coragem de externar. O que ele estava externando? Se Deus é esse que leva o meu pai no acidente de avião, eu estou longe, estou fora. Eu não quero esse Deus. Eu odeio Deus. É isso que muitos daqueles que hoje se declaram ateus, esse é o trauma deles. Não é porque eles não acreditam. Um cara para ser ateu tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para ser ateu. Não é porque ele não acredita que existe um ser supremo. É porque na verdade ele quer não acreditar. Ele prefere não acreditar, porque a ele só é atribuído atrocidades. Fazer o que? Deus quis assim. Mas quando é coisa boa, nós não atribuímos a Deus. Isso é o mundo lá fora, mas aqui é diferente. Nós vamos dar glória a Deus. Sabe o que é dar glória a Deus? É atribuir o nosso pensamento positivo que nós temos sobre Deus. Não deixe o diabo roubar o seu conceito a respeito da bondade de Deus. Ele é bom hoje e Ele é bom o tempo todo. Eu estou bem financeiramente, Deus é bom. Eu estou passando por dias de escassez, Deus continua sendo bom. Meu casamento está maravilhoso, Deus é bom. Meu casamento está passando por lutas tremendas, Deus continua sendo bom. E esse é o pensamento que eu tenho sobre Deus. Ele é bom, Ele me ama, Ele fez tudo por mim, e Ele não mede esforço para estar comigo. Vamos dar glória a Deus nesse lugar, amém, irmãos? Fique em pé onde você está. Oh, Espírito de Deus, feche os seus olhos por um momento. Vamos encher esse lugar com a doxa. Vamos encher esse lugar com a glória. Vamos encher esse lugar com o pensamento positivo que Deus tem sobre nós e que nós temos a respeito dele. Se você pode, se você quer, ergue suas mãos e comece a atribuir glória a Ele. Comece a dar glória a Ele. Dar glória a Ele é falar aquilo que você vê sobre Ele. O que você está vendo sobre Ele? O quão Ele é bom, o quão Ele é amável, o quão Ele é doce, o quão...